Graça e paz, amados, que bênção. Eu tenho um jeito especial de chamar as mulheres, viu? Graça e paz, amadinhas, lindas e maravilhosas, abençoadas, né? É uma forma que a gente tem carinhosa de falar. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder estar aqui com vocês hoje. Pastor Oswaldo e Pastor Odete, obrigado, viu? Pastor Davis e Daniela, uma simpatia de casal, me buscaram ali no hotel. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Enquanto você vai abrindo para a gente ministrar, vai ter ali no final alguns livros. Eu sou pastora, sou psicanalista clínica, entre outras funções, e peguei muita coisa da parte da ciência e casei com a fé. E tem muitos livros publicados para abençoar a sua vida, tá? Leite e Pão é um devocional, vou dizer apenas de algum. Quem é casado aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Tem esse aqui, Segredos para um Casamento Feliz, que é maravilhoso, que vai falar sobre o principal acerto do casamento, que é casar para fazer o outro feliz. É muito legal. E aqui a gente fala sobre as principais necessidades do cônjuge no casamento. Para fazer o outro feliz, eu tenho que conhecer o que ele precisa, não é verdade? Então, a gente fala que a primeira necessidade das mulheres é a afetividade, não é, amadinha? A gente gosta de elogio, mesmo quando a gente está descabelada, né? Feia, desarrumada. É muito legal receber elogio. A segunda necessidade da mulher é conversar. Irmão, se você não conversar bastante com ela, vai ficar louca. É um negócio sério, né? A terceira das mulheres, as mulheres vão amar, é reais. Né? Cartãozinho de crédito, sem limite de preferência, né? Por que a terceira das mulheres é reais? Porque a terceira do homem é que a mulher se mantenha produzida e atraente. E para a gente produzir custa reais, não é verdade? Eu acho incrível, um homem vive com 4 pares de sapato, gente. Mulher não aguenta um negócio desse, não é? A gente é uma centopeia. O homem repete um terno 20 vezes, gente. Olha se tem lógica, a mulher não costuma fazer isso. A mulher pega uma cueca do marido com um buraquinho, joga fora no lixo do banheiro. O marido chega, enfia o dedo no lixo, pega a cueca e fala, amor, ainda dura muito tempo. Como pode, não é? Então é muito legal, você vai gostar desse livro, tá? Fala da segunda necessidade do homem e fala da primeira. A primeira do homem, viu, amadinha, é sexo. O homem só casa, né, pensando nisso. Aí você pode falar assim, pastora, mas meu marido é um tarado ambulante, porque ele me procura todos os dias. Então vou te dizer o que a Bíblia diz para o homem. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz. Se o seu marido te procurar todo dia, ele só está cumprindo a Bíblia. Fazer o quê, né, amigo? Paciência, né, gente, né? Então tá muito legal esse livro, tá? Geladeira ou Fogão aborda a sexualidade feminina à luz da Bíblia. É extraordinário. Pensa no livro bom, gente. São os conselhos da amadinha Sulamita. É muito legal. O Amor e Alimenta o Sexo é o Tempero do Casamento. Também é muito bom. Fala sobre as 4 funções da sexualidade à luz da Bíblia. Primeira, multiplicar e encher a terra. Segunda, proteção, é muito legal. Paulo diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aí vem escrito assim, olha, não privem, não neguem um ao outro, né? Não neguem um ao outro, salvo por consentimento mútuo para dedicar a oração por algum tempo e depois ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente. Então, qual é a melhor maneira de proteger o casamento nessa área? Cansar o cônjuge, entendeu? É muito legal. Tem uma senhorinha, ela tem 70 anos. É uma pastora da Assembleia de Deus no interior de Goiás. Eu acho ela muito legal. Ela dá uma dica para as mulheres. O grito de guerra dela para as amadinhas é: derrube o seu marido em casa para ele não cair na rua. Olha que coisa forte, né? Achei formidável, muito legal, né? Então, e eu me lembro desse livro aqui, que quando eu casei, eu privei o meu marido 30 dias no plano real. Nossa empresa quebrou naquela época, e eu me lembro que a gente fazia jejum de tudo quanto é coisa, não adiantava, né? Aí eu propus para o meu mozinho, vamos jejumar 30 dias um do outro. Ele falou, tá louca? Mas a pressão foi tão forte, não é? Que ele cedeu sem ver. Naquela noite ele avançou em mim de madrugada, eu disse, mozinho, jejum. Ele, que jejum? Eu falei, o que você prometeu. Ele falou, não acredito. Primeira semana o homem estava estressado. Segunda semana, gritando sem paciência. Um homem calmo daquele, gente. Terceira semana, me ajudou a lavar os pratos, quebrou uns 4 pratos. Quarta semana, ele acelerou o carro, saiu cantando pneu na garagem. Eu falei, meu Deus do céu, a crise piorou. No hora do almoço, ele chegou, eu falei, mozinho, a crise piorou. Ele falou, não, está até melhorzinho um pouquinho. Eu falei, por que você está tão nervoso?
quebrando prato, quando escorrega da mão, sem paciência com a criatura. Ele olhou para mim e falou, escuta aqui, que dia que acaba aquele jejum doido seu, que eu não posso nem ver perna de mesa que eu estou tendo miragem, mulher? Né? Falei, nunca mais na vida. Gente, ele me confidenciou um negócio que me deixou em estado de choque. Ele falou assim, eu fui cortar o cabelo, e a mãe do cabeleireiro já é a avó. Aliás, a avó do cabeleireiro que trabalha lá, mas a mãe. E eu sentei para lavar minha cabeça, e ela começou a fazer aquela mãozinha delicada. Eu olhei para a velhinha desbanguelada, aquele cabelão estranho, assim, foazento. Mozinha, ela começou a ficar bonita. Eu falei, misericórdia, estou precisado, né? Então, assim, a gente trabalha muito com essa área, que são fatores desconhecidos, não é? É muito legal, não vou falar mais deles, tá? São vários livros, é presente para a pastora, todos esses aqui. Famílias fazendo a diferença, tá aqui, é muito legal. Esse aqui é um dos mais, esse aqui é um bem na base da psicanálise clínica. Esse maior sobre família, eu falo sobre princípios que aconteciam no seio da família e não acontece mais, não é? Por exemplo, somos uma geração que ninguém quase toma benção mais para os pais, sim ou não? Não se trata um ao outro mais de senhor e senhora, sim ou não? Se acha algo em valor em algum lugar como igreja, é muito comum você dizer a pessoa, ouvir a pessoa comentando que achou e ainda declara, vou guardar porque achado não é roubado, não é? São questões sérias que têm entrado no seio da família e atrapalhado a nossa geração. São princípios que deixaram de existir. É bem legal esse livro. Capítulo 2 a gente fala sobre uma coisa muito interessante. Nunca se houve uma geração de tanta mulher empoderada, mandona, autoritária, braba, insubmissa, que vira e fala na maior, né, como se diz, sem nem pensar direito. Nunca vi nascer um homem para mandar em mim. Aí você pergunta, você conhece Jesus? Sou crente há 24 anos para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essas mulheres empoderadas demais, crescendo muito, diminuindo a classe masculina. Por outro lado, desculpa a expressão, irmãos, mas nunca se viu uma geração de tanto homem pamonha. Não é verdade? Aí você escuta os meninos falar, pai, pode? Sua mãe que sabe. Sua mãe falar nessa casa, está falado. Né? A gente trabalha muito sobre isso. O sacerdote da casa é o homem, tá? E um dos capítulos muito legal, que fala sobre como falar sobre sexualidade com seus filhos. Tem que ser falado. Quem é que fala? Pai e mãe. Se você não ensinar o que é certo para o tempo certo, o diabo vai ensinar o que é errado no tempo errado. Então é muito legal. Você vai saber como é que fala aqui com seus filhos. Vou ter algumas crianças, mas eu quero contar um negócio bem interessante. Eu me lembro que um dia chegou uma irmã lá em casa, brava com o filho dela, porque disse que o filho estava possuído pela pombagíria. Ela dizia, pastor, eu trouxe esse menino aqui para a senhora orar. O inimigo manifestou nele. Eu falei, o que tem um menino? Eu acordei de noite, a barraca do menino estava levantada, pastora. Eu cheguei, bati e falei, sai em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Ela falou, pastora. Eu falei, minha filha, isso se chama masculinidade. Ela falou, a senhora nunca viu um negócio desse no seu filho? Tem certeza, meu menino tem 13 anos, né? Estou falando bem subliminar, né? Aí eu lembro que eu vi essa né, fato na vida do meu menino. Aí eu olhei para ele, assustei por causa da idade. Ele falou, mãe, está nervoso. O que eu faço? Eu falei, para tomar um banho, descansa, relaxa, vou ligar para o seu pai, chegar mais cedo. Para o seu pai conversar com você, porque eu assustei. Falei, gente, mas já? Aí eu voltei e pensei, por causa de uns casos que eu atendo em consultório. Falei, Júnior, meu filho, é o seguinte, você só não mexe, porque se você mexer, vomita, viu? Não pode. Quando o papai chegar, o papai te explica. Sabe por quê, gente? Nós temos a geração de jovens e adolescentes masturbando sem saber que isso atrapalha lá na frente do casamento. Sem saber que depois da impotência sexual. E vamos levar os filhos hoje em médicos, tem pediatras falando para você ensinar isso para os seus filhos. Então, olha aqui, o diabo está atacando muito essa área. Porque ele sabe a importância que essa área sadia tem para uma família e para Deus. Amém? Então, vamos lá. Lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, tudo. Mas sacode ela mesmo e diga assim, olha, é tudo. Vai cooperar para o seu bem, se você de fato ama a Deus. Bom, gosto muito de outro texto que está em Jeremias, faço questão de ler 29, 11, que diz assim, pois eu bem sei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para lhe dar um futuro e uma esperança. São versículos maravilhosos. Então, quando nós percorremos a palavra do Senhor, nós conhecemos a beleza do Evangelho, nós vamos achar palavras que vão estimular a nossa vida. Declarar saúde emocional, espiritual, prosperidade, alegria para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa emoção, para a nossa vida com Deus, não é? Mas a gente também vai achar versículos que vão dizer que a gente vai passar dias maus, dias de dificuldade. A gente também vai achar versículos que vão falar que a nossa casa muitas vezes vai ser afetada por uma crise, por uma tempestade, por um vendaval. E essa crise você pode denominar talvez de um problema na saúde, um problema nas suas finanças, uma decepção. Qualquer tipo de crise que afeta a nossa vida faz com que muitas vezes nós tiremos o foco de Deus. E muitas vezes a gente não sabe administrar essas crises ao longo da nossa vida e a gente se torna um adulto mal resolvido ou um adulto que desconta na sua família aquilo que recebeu no seu passado. Em uma das ministrações que eu faço, tem um tema de ministração que eu digo assim: não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Só que a gente não pode permanecer aquela criança para sempre. Pode se compreender quem você é, mas você tem que ressignificar aquilo que você passou para que a sua vida seja diferente. Tudo que acontece na nossa vida, segundo a palavra de Deus, se nós amamos a Deus, tudo que acontece na nossa casa, de fato vai ser para o nosso bem. Como o texto que eu disse aqui, olha, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Sumiu agora a palavra, né? Tudo vai cooperar para o nosso bem. Depende de quem? Depende da gente. Depende da gente ter fé. Depende da gente observar. Depende da gente sentar um pouquinho e entender que realmente o que Deus tem para a nossa vida são planos de paz, de nos dar um futuro, de nos dar uma esperança. Amo um versículo que diz em Neemias: Deus é especialista em transformar toda maldição em bênção. Diga para quem está do seu lado: descansa. Tudo se transforma em bênção. Diga: tudo se transforma em crescimento. Dor não mata, problema não mata, te faz crescer, te faz amadurecer. Quantas vezes a gente que é pai, que é mãe, fala: meu Deus, se eu pudesse dar tudo que eu não tive para meus filhos, melhor celular, melhor carro, melhor tudo, não é? Será que a gente às vezes não pensa que a gente só é o que é hoje por causa do que a gente sofreu? Por causa do que te fez amadurecer, te fez repensar? E eu queria compartilhar com vocês hoje a minha história de vida, que eu acho que a maioria aqui não conhece. Eu tenho 45 anos, sou filha de um casal de nordestino, que vieram do Ceará, numa época muito difícil, mudaram para Goiás. Meu avô vivia numa situação muito difícil, meus avós paternos e maternos. Os filhos começaram a se migrar para o Rio, São Paulo, e mandar carta, dizendo que a terra era boa e tal, mas nada mexeu com o coração dos meus pais. Muda então um tio para Goiás, né, e muita dificuldade, e aquele tio muito assim, sonhador, né, e ele manda uma carta, meu pai é analfabeto, minha mãe sabia ler, minha mãe lê a carta para o meu pai, e a carta era assim: Afonso, estou vivendo bem, Goiás é terra boa. Acabei de comprar uma bicicleta, com 15 dias que tinha mudado, gente. Minha mãe falou: meu Deus, aquilo é um paraíso. 40 dias chegou outra carta, comprei um Corcel 2. Minha mãe desesperou. Falou: gente, meu cunhado está ficando milionário naquela terra. Minha mãe conversou com meu pai disse que não tinha coragem de mudar. Minha mãe usou uma arma feminina, chorou compulsivamente. E dizia: que pena que eu casei com o homem mais covarde da família. Meu pai apelou, mandou arrumar bagagem, que quase não tinha, era a roupa do corpo mais uma ou duas. Pediram carona, chegaram em Goiás, começa a construir sua vida. Meu pai começa a trabalhar de pedreiro, depois auxiliar de pedreiro, aliás, mestre de obra, e assim vai prosperando. E nisso nasce mais 3 filhas, totalizando uma prole de 4 filhos. E eu me lembro que eu convivi com 2 extremos na nossa vida, aliás, 2 extremos não, 2 posições. 8 anos mais ou menos, muita pobreza, muita dificuldade, lá para 12, meu pai era próspero. Meu pai tinha um depósito de material de construção, construía e vendia casas, tinha caminhão para entrega. Tudo que talvez a gente nunca havia sonhado na vida, de repente acontece. Prosperidade, que é o sonho de toda a família. Mas junto com a prosperidade chega o quê? Adultério do meu pai. Meu pai traía minha mãe, muito.
Minha mãe chorava bastante, se deprimia, a gente não sabia exatamente do cenário, mas a mamãe olhava para a gente e dizia algo que você talvez já ouviu, você mulher, não casa. Mulher só serve para lavar, passar e cozinhar. Homem não presta. E eu comecei a ver minha mãe depressiva. Uma família que parecia lá em casa um infernozinho, lá fora para os outros um céu. Vivíamos de aparência. E eu comecei então a ter depressão por alguns fatores. Problema familiar, baixa autoestima. Por quê, gente? Eu tive solitária, que não foi o estado de solidão, foi o verme. Então eu fiquei magra, com a barriga grande, desengonçada. Meus apelidos na escola, em casa, Olívia Palito, Vai Pega Mamão, Esqueleto Humano e Manequim de Velório. O povo chegava em casa, elogiava meus irmãos, olhava para mim e dizia, essa bichinha da família. Eu penso então que vida não presta. Gente, eu tinha de 12 para 13 anos mais ou menos. Eu escutei uma voz que dizia para mim, filho com depressão é perigoso, gente. Morre. E eu tentei matar. Tentei jogar na frente de um caminhão. O caminhoneiro buzinou demais, eu pulei, assustei. Eu falei, deve estar avisando que não mata, só fica meio arrebentada. Depois tentei cortar o pulso, não funcionou também. Terceira vez, gente, abri uma cartela de remédio cor-de-rosa. Mexi o comprimido. Bebi aquela água feminina. Falei, a morte vai me buscar. Pensei até como é que ia ser o velório no outro dia, deixei tudo bonitinho, pronto. Acordo no outro dia, dor de barriga, dor de cabeça, sonolência, revoltada, porque nem a morte me quis. Desisti de suicidar. Depois eu descobri porque eu não morri. Eu tomei uma cartela de AS infantil, não sei se vocês conhecem aqui. E eu não entendia porque que a minha vida era tão triste. Onde entra Deus aqui? Lugar nenhum, minha família não cria em Deus. Extremamente devota a Padrinho Padre Cícero, Deus era só na emergência. Só que eu nasci e eu tinha um negócio. Eu tinha uma dor daquele Jesus morto, pendurado no madeiro. Eu achava ele tão rejeitadinho. Parecia comigo. E eu fui crescendo, né? Corri aqui. E eu me lembro que eu tinha uma amiga na escola chata pra caramba. Ela me via todo dia e dizia, Ângela, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Ele morreu, ressuscitou, escuta oração. E os jovens da igreja oram por você. Eu falei, meu Deus, que minha chata. Só que ela era inteligente, ela levava lanche. Ela me dava o lanche, aí eu comia e eu via. Só que ficou gravado. Bom, nesse intervalo, até 14 anos, eu conheci um olheiro. E esse olheiro me fez uma proposta para mim entrar num concurso de modelo e Miss. Gente, aquele para mim foi o dia da glória. Eu falei, sério? Ele falou, seu pai deixa? Eu falei, claro. Levei ele lá em casa, apresentei ele para papai. Papai olhou para ele e falou, mas logo ela. O senhor já viu as irmãs dela? Pensa. Chamaram minhas irmãs. O moço falou, são formosas, mas são tudo pititiquinha. Para nós, só serve a magrelinha. Eu olhei para ela e falei, tá vendo? É bom ser magrela. Resumindo, entra então para tentar ser modelo. Quando eu vi a concorrência, porque tinha que fazer o teste, virar modelo, e a primeira, né, tinha que ser candidata a modelo da cidade, que era a vizinha capital de Goiás. E eu me lembro, gente, que o meu desespero foi tamanho, porque eu vi que eu não ganhava, gente. Eu tinha ganhado na escola uma biblinha dos Gideões. Você já ganhou, né, gente? Pensa. Tinha levado aquela bíblia para o desfile. Quando eu vi a concorrência, corri para o banheiro, ajoelhei e falei, Jesus, aquele que a minha amiga lá da escola me disse que morreu e ressuscitou. Se é verdade, tem desfile essa semana, deixa eu ganhar, porque se eu ganhar, eu vou ler o livro de Provérbios na Bíblia. Aí teve o desfile, eu ganhei em terceiro lugar, fiquei emburrada, fui conversar com ele, eu falei, poxa, para eu ganhar, e gente, só pode ser Deus, né? Virou e falou assim para mim na minha cabeça, você não pediu primeiro, segundo ou terceiro, então você ganhou, terceiro é ganhar. Falei, faz sentido. Voltei para casa e fui ler Provérbios, né? E aí eu gostei, gente, aí tinha concurso. Bom, 14 a 17 eu me aprofundo na carreira. Toda vez que tinha um desfile, Bíblia, banheiro, ajoelhava, Jesus, se eu ganhar hoje, primeiro, entendeu? Primeiro, eu prometo ao Senhor que eu vou ler Eclesiastes. Aí eu ganhava. Falei, nossa, funciona. Aí no outro dia de novo, Jesus, se eu ganhar hoje, de novo, primeiro, entendeu, Jesus? Primeiro. Eu prometo para o Senhor que eu ler a metade do salmo, porque salmo é grande demais. Ganhava. Gente, eu não tinha beleza. Era assim, ó, ele jogava a isca, eu mordia a isca, ele puxava a isca. Eu tinha depressão. Eu lendo a Bíblia, eu parei de ter depressão. Eu parei de beber, de tirar rastro, de capotar carro, porque tudo isso eu fazia, resumindo. Pensa, gente. Me apaixonei por Jesus. Só que eu não conhecia uma igreja, eu conhecia na Bíblia, dentro da minha casa.
Faltando 2 semanas para eu fazer 17 anos, tinha o maior concurso da minha vida. E eu era candidata a garota Grand Prix internacional. Fui Miss do meu estado. Aí eu me lembro que eu pego e fui lá fazer o desfile. Quando eu vi a concorrência, eu falei, Deus, eu tenho que ir para a final, era 20. Se eu for para a final, é o Novo Testamento inteiro dessa vez. 12º lugar. Só que quando eu saio, aqueles homens corriam atrás das meninas. Elas sentavam no colo deles. Elas se entregavam a eles. Eu lembrei da minha mãe que tinha um marido adúltero. Eu vi na mão daqueles homens aliança. Me deu uma revolta, uma tristeza. Eu disse, essa vida eu não quero. Chego em casa, começo a ler a Bíblia. A história da samaritana me chama a atenção. Eu começo a chorar. Eu entendi que Jesus era vivo. Naquela madrugada no quarto, na minha casa, eu entrego a minha vida para Cristo. O Espírito Santo me visita de uma forma extraordinária. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, tinha um funcionário crente. No outro dia eu cheguei e perguntei, onde é a sua igreja? Ele disse, fui para o culto. Quando perguntou quem queria aceitar Jesus, vim para frente correndo, aceitei Jesus publicamente. Que bênção. 3 meses escondida, porque meu pai, nordestino, dizia que crente era um povo bobo, feio, desengonçado. Papai proibia de conversar com crente, pensa. Como é que eu contava para aquele homem brabo? Escondido. Só que eu tinha depressão e sarei. Chorava, agora estava alegre. Eu chegava em casa assim, lá, 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 hey. Papai, o que é isso? Eu, nada. Papai começou a desconfiar e começou a me seguir. Meu pai me pega dentro da igreja, entra dentro do culto, eu de costa, cantando. Meu pastor todo empolgado, olhou para mim, sabiam da braveza dos meus pais. Ele regalou os olhos, eu pensei, nossa, ele deve estar vendo tanto que eu estou espiritual, quem sabe me chama para o louvor. Fechei o olho e falei, aleluia. Aí a mulher dele olhou para mim, como quisesse dizer algo, eu falei, aleluia, estão todos os dois vendo, não estou nem querendo esperar acabar o culto, me chamar. E aí eu olhei para eles, fechei os olhos, e ali então, de repente, uma mão passa no meu cabelo, meu pai me puxa pelos cabelos, e começa a me bater dentro da igreja, porque eu era crente. E ele disse, prefira filha minha morta, do que dentro de uma igreja. De 17 a 20, eu apanhei do meu pai, porque eu era crente. Minha mãe não falou mais comigo, quando ela descobriu. Não me respondia bem, não porque ela era uma mãe má. Ela tinha alguns problemas emocionais ligados à falta de testemunhos, entre outras coisas. E uma situação difícil emocional, que ela não aceitava dividir os seus filhos com ninguém. E aí então eu começo a viver a fase muito paradoxa da minha vida. Apanhava dos pais, os 3 irmãos proibidos de falar comigo. Quem me colocou no banco era uma pessoa influente, para agradar o meu pai, disse para tirar. Eu trabalhava na Caixa como estagiária, me mandaram embora porque eu era crente. E aí, gente, verbalmente papai me deserdou, não deixava eu dirigir carro da família, o irmão do teclado. Não deixava fazer nada. Gente, que luta. Meu pastor, com muita dó de mim, sabia que eu era ex-estagiário da Caixa Econômica Federal, me chama para uma reunião, disse que queria que eu trabalhasse na igreja. Logo eu pensei, tesouraria, né, porque banco tem tudo a ver. E ele perguntou se eu não queria ser a faxineira da igreja. A ex-modelo, quem trabalhava com banco, filha de um homem próspero, vira faxineira da igreja. Limpava a casa de Deus todos os dias. Mas eu era feliz, porque eu não tinha depressão. Eu apanhava do meu pai, não tinha problema. Um dia meu pai me pega na cama lendo a Bíblia, enforcou o meu pescoço. A força foi sumindo. Quando eu vi que eu não teria mais força, eu peguei meus pés, coloquei na barriga do meu pai, empurrei. Ele bateu na parede e ele disse, não leia mais esse livro, então eu faço uma besteira. Naquele dia eu tive medo. Era o meu contexto familiar. Eu corro para o quintal, não tinha celular naquela época. Eu disse, Deus, eu vou abrir a Bíblia e colocar o dedinho. E onde eu colocar, pelo amor do que existe mais sagrado, fala comigo essa madrugada desesperadora. E o texto estava escrito assim, se o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu, o Senhor Deus, te acolherei. Eu falei, uau. Eu falei, se Deus não é gente, não, meu pai. Que alegria. No outro dia eu falei, agora meu pai vai ver comigo. Virei para o lado dele, já fui falando, escuta aqui. Pensei como que ia falar. Ia chamar ele de safado, sem vergonha, né? Aí Deus falou comigo, não é isso que você aprende na igreja, perdoa. Falei, tá bom, vou falar mais light. Aí eu fui indo, Deus falou comigo, perdoa. Honra teu pai e tua mãe, se ele for bom ou ruim. Honra. Em vez de pegar aquilo tudo, amadinho, sabe o que eu fiz?
O amor de Deus entrou no meu coração, eu comecei a passar a mão na carequinha dele. Ele olhou para mim chorando e disse: você tinha tudo para me odiar hoje? Eu quase te matei ontem de raiva desses crentes. Eu falei: pai, lá ensina a amar, perdoar, honrar. Eu não bebo mais de dar trabalho para o senhor, não fico em pé em cima de mesa de boteca, eu não tiro racho, não capoto o carro mais. O que mais o senhor quer para uma filha? Ele começou a chorar, falou: mas sua mãe não aceita, nossa família. Eu disse: pai. Ele olhou para mim e falou: então a partir de hoje, você pode ser crente escondido da sua mãe, eu não bato mais não. Eu falei: uau, tudo coopera de fato para o bem daqueles que amam a Deus. Acabou. Minha mãe, quando falava comigo, dizia assim: olha, você vai perder um filho como eu te perdi para o seu Deus, só. O tempo foi passando, eu apaixonado em Jesus. Pensa numa menina apaixonada em Jesus. Eu falava: Jesus, se o senhor não for demorar a voltar, eu não quero nem casar. Só que o tempo foi apertando. Eu comecei a ver meu pastor e minha pastora num casamento lindo, duradouro, feliz. Aí eu fiz uma lista do marido que eu queria para Deus. Que era assim, nananã. Você vai achar legal um detalhe. Eu dizia: Deus, ele não pode ser mais bonito que eu. Porque eu passei a vida inteira ouvindo: nossa, que esse menino tão bonito, e essa é da família. Então me dá um marido que quando ele chegar perto de mim, as pessoas perguntam o que eu achei nele. E eu casei com meu marido, que ele parece o Arnold Schwarzenegger. E é muito lindo quando as pessoas nos veem, as pessoas falam: meu Deus, como é que a Ângela casou com ele, com o Cirino? Ele fala: eu sou a resposta da oração dela. Eu falei: yes. Resumindo, como é que a gente conheceu? Ele desce a rua da igreja onde eu trabalhava como faxineira, varrendo o chão, parou na porta, e eu cuidava da conta dele no banco. Aí ele desce do carro, disse que sentia minha falta, que não me via mais. E eu contei para ele o que estava acontecendo, que eu tinha convertido, nananã e tal. Convidei ele para vir no culto à noite, sem nenhuma intenção, imagina. Ele apareceu no culto à noite, apaixonou em Jesus, converteu. Falei: aleluia. As meninas começaram a sondar o moço. Eu virei para o líder de jovem e disse: olha, vai pegar mal para a igreja, manda as meninas pegar mais leve, manda só os meninos aproximar, claro, né, protegendo minha presa, né? Fui cuidando dele direitinho, gente. E era muito legal, né? Eu me lembro que um dia ele percebeu o meu olhar, me encostou no canto da igreja, do corredor, tentou me dar um cheiro. Eu dei um empurrão nele, que ele bateu do outro lado. Ele olhou para mim e falou: que bicha velha bruta. Eu disse: não sou bruta, só sou crente. Claro que eu tinha que mostrar que eu amava mais a Jesus. Eu falei: eu não queria nada, imagina. Eu falei: sei. Ele falou: eu só queria sentir o perfume. Eu falei: tivesse pedido, aqui tem, pode cheirar, né? A gente começou a namorar. De vez em quando viu moça, cadê as moças? Ele encostava no meu joelho, subia um dedinho, 2, 3 dedinhos. Quando ele subia num quarto, eu segurava na mãozinha dele e dizia: a gente vai cantar um hino agora? Ou vai orar antes que os dedos queiram deslizar? Casei virgem. Eu só fiquei preocupado que quando eu entrei no altar, ele começou a chorar muito. Falei: vale-me Deus, agora ele arrependeu, só pode. Quando eu chego no altar, né, perguntaram, e ele disse sim, na lua de mel. Eu disse: mozinho, por que você chorou daquele jeito? Ele disse: porque o meu sonho era casar com uma mulher que amasse mais a Deus do que a mim. Nessa eu posso confiar. Vamos fazer 25 anos de casado agora em julho. Até estava organizando, contei para a pastora a festa do nosso casamento. E eu fui conversar com a decoradora. Ele é muito calmo, mas um pouco brincalhão. Ele falou assim: não, ô dona, dá uns 3 dias para a gente pensar nessa decoração, porque eu ainda não sei se eu quero casar com ela de novo, né? Brincando, né? 25 anos de casados, 3 filhos. Bom, o que eu quero entrar nessa mensagem para dizer para você sobre família? Eu tive um modelo de família completamente desestruturado, que se eu não tivesse encontrado com Jesus, eu ia repetir esse modelo. Talvez esse modelo de rejeição, de dureza, de dificuldade. E aí então eu começo uma vida com Cristo, e eu achava que viver com Cristo seria agora 100% um mar de rosa. O tempo vai passando, a gente casada, a minha família distante. Primeiro ano de casamento, eu fico grávida, 3 meses de gravidez, um aborto. Descobriu então que eu tinha ovários policísticos. Esperamos rapidinho, eu fico grávida de novo, engravido de novo, outro aborto. Aí mais exames, ovário policístico, falta de progesterona, só engravida com remédio, se engravidar também, e não tiver uma série de manutenções, não segura.
Meu esposo é apaixonado em criança, me leva para uns médicos. A gente então começa a fazer um tratamento. Eu grávida de novo, nessas perdas não aparece ninguém da casa, da família. Eu tinha uma saudade dos meus pais, eu tinha vontade da minha mãe ver que Deus havia me dado um marido abençoado, um homem que me amava. Aí, gente, eu fico grávida de novo, a custa de remédio, para engravidar, para segurar, com muito repouso. E o dia que eu completo 24 anos de idade, nasce minha primeira filha, Letícia. Ninguém apareceu para ver da família, só eu e meu esposo. Segundo dia também não, mas no terceiro, quando você vai ter alta. Eu tive a Letícia às 9 da manhã. Eu teria alta naquele terceiro dia, digamos assim, ao meio-dia. Aparece a minha mãe e disse: vim ver a minha primeira neta. Ela já tinha um menino, um neto. E eu me alegrei, porque quantos anos a distância, a rejeição ao evangelho. Pensa na minha alegria. Minha mãe pega aquela criança, entra a chefe do berçário, pede a criança e diz: mãezinha, dá um neném, a gente vai dar banho, já traz de volta, que agora você vai ter alta. A mamãe entregou e ali ficou aquele momento assim, né, de concerto entre a família, mas um concerto assim, tipo assim, mais ou menos agora, só por isso. 10 minutos passa aproximadamente, o telefone toca pedindo que meu marido comparecesse com urgência à recepção do hospital. Minha mãe também foi chamada para se retirar do quarto. Entra a chefe da pediatria, pega na minha mão, olha nos meus olhos e disse assim: mãezinha, acaba de acontecer uma fatalidade. Sua filha cai do braço da enfermeira chefe e vem a óbito. Eu tinha 5 anos de crente. Aliás, mais um pouco. Eu era líder de jovens na igreja. Eu começava uma família, um sonho. O que eu ia dizer para Deus naquele momento que a minha filha cai? Aí você pode perguntar como? A enfermeira teve crise de labirintite em plantões consecutivos. O irmão que trabalha no hospital sabe o que acontece. Pega aquela criança na crise, joga dentro do berço. No que ela vai jogar no bercinho, ela teve visão dúbia, ela vê 2 berços, ela solta no imaginário. Minha filha cai dessa altura e o lado da morte foi explosão múltipla de órgãos. O que eu ia fazer? Ei, eu acabei de ler para você que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, na vida familiar também. Eu gritava, eu chorava. Lembra da minha mãe dizer que eu perderia um filho, como ela me perdeu para Deus? Mas eu conhecia a Bíblia, eu dizia: Deus, maldição sem causa não alcança lugar. Eu só desobedeci a minha mãe para aceitar o Senhor. E aí diz que o Senhor dá 100 vezes mais, eu estou confusa. Deus disse para mim: sofrimento não significa que eu não te amo. Sofrimento não significa que eu desisti da sua casa, do seu sonho, da sua família. Meu esposo pega a criança, pede para tirar a plaqueta, manda para São Paulo. Chega o laudo, mas antes do laudo, minha mãe, que não conversava comigo, me abraça, me beija e dizia: filha, me perdoa. Eu queria que você perdesse para as drogas, eu queria que você sofresse a minha perda. Ô filha, eu odeio pastor, mas dá para você chamar o seu pastor para ele me ensinar a colocar a mão na sua barriga e abençoar filhos que você gere? A mãe que eu sempre sonhei ter e não tive, naquele dia ela começa a existir. Sabe o que eu quero dizer para você que é família? Não espere que a dor e a fatalidade bata na sua porta para que você comece a consertar o que precisa entre pai, mãe e filhos. Começa aquele momento difícil. Mamãe vai para casa, fica ali comigo, cuida de mim. Chega o laudo. Letícia havia nascido completamente sem cálcio, completamente sem glicose. Ela vegetaria em uma cama, teria convulsões simultâneas, não teria formação óssea. Meus médicos disseram: adote uma criança, você não pode ter filhos sadios e perfeitos. Você, como família, tem um sonho de fracasso, um sonho que aparentemente é um fracasso para os outros. O meu sonho de ser mãe, um médico disse para mim: adote. Eu acho linda a adoção, mas eu queria daqui. Eu queria sentir crescer, eu queria amamentar, eu queria que parecesse conosco. Eu volto, então, depois desse laudo, todos os dias, Senhor, eu dizia: Senhor, eu quero aqui. Deus, a Bíblia diz: acaso há alguma coisa impossível? Justamente nesse texto, eu quero aqui. Um dia eu estou na igreja, um pastor visitante olhou na nave da igreja e me descreveu e disse: fique de pé. E eu toda empolgada: escute, moça, conta um ano, você vai gerar filhos
sadios e perfeitos, sem remédio para engravidar e sem remédio para segurar. Uau! Um ano passa. Esqueci da palavra profética. Minhas regras nunca foram normais. Eu estava prosperando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É a forma bonitinha que meu marido gosta de falar que a gente está engordando, prosperando. Meu marido olhou para mim e falou: mozinho, você está muito próspera. Eu casei com modelo, eu gosto de mulher magra. E eu falei: mozinho, não sei o que está acontecendo. Ele disse: eu estou no lucro, porque parece que esse negócio seu está tudo atrasado. Mas me pôs na academia, eu não gosto muito de academia. Amadinha, pasme. Ele comprou uma cinta para mim. Vestiu a cinta em mim na cama, apertou. Pensa no homem vestindo a cinta na mulher, que desastre. Ele apertava, quase que ele sobe em cima de mim para a cinta caber. Eu falei: meu Deus, que homem enjoado. Ele não pode prosperar um bocadinho. Ele olhou para mim, tentando encontrar a solução. Mozinha, você está inchada. Eu falei: que inchado o quê? Vai na médica. Fui na médica, falei: doutora, meu marido, que eu estou inchada, aquele negócio está desregulado, então me dá um remédio. Ela falou: então faz o beta-HCG. Eu falei: para quê? Não engravido sem remédio? Pega o laudo do beta. Ela me ligou e disse: filha, bem rápido para o hospital, devagarzinho, porque você já deve estar grávida de 3 para 4 meses. Quem estava boa, até indo para a academia segurando cinta, começou a andar de jeito. Ai, meu pai. Cheguei lá, fiz o ultrassom. Aí ela virou e disse: está grávida, 4 meses, de uma menina aparentemente sadia e perfeita. Nasceu Angélica, 19 anos, está aqui em São Paulo hoje. A medicina diz que eu teria filhos com problemas físicos e mentais. A Angélica é tão inteligente que passou com 17 anos no primeiro vestibular de medicina. Está com 19 anos. Ai, pastor Oswaldo, eu falei: por que você quer medicina? Para dizer para meus pacientes. Ela disse que não lembra disso, que ela tinha 14 anos quando ela disse. Para dizer para meus pacientes, quando eles forem morrer, traz pai, mãe, parente, tudo que vocês quiserem, vizinho, que eu vou dar notícia. Quero ver todo mundo chorando que vai morrer. Depois que eu dar o laudo da ciência, eu quero dizer: agora olhe para mim. Você está olhando para alguém que é um milagre vivo. A fé dos meus pais, a minha fé, diz de um Deus que pode fazer milagre, ainda que a ciência diga não. 3 anos depois, nasceu a Nelise, 16 anos hoje. Também quer ser médica, médica sem fronteira, diz ela, para ir para a guerra. Quer ir para a guerra. Pensa: hey! Falei: que é isso, menino? Quer ir para a guerra. Aleluia. Meu marido disse que começou a dar uma inveja santa de ver as meninas brincando de boneca comigo, minhas melhores amigas. E ele disse: Deus, dá um filho para mim. Ele me disse: meu bem, Deus disse para me dar um filho. Eu falei: meu bem, que não nasce mais nada não. De repente, chega então o nosso terceiro filho. A única crise que nós tivemos quando o nosso filho chegou foi sobre o nome. Eu falei: põe Mateus. Ele: não. Gabriel: não gosto. João Pedro: não. Tu quanto é nome, não servia para ele. Eu falei: então sugere, porque a Angélica ele escolheu, a Annelise foi eu. E ele me pediu para escolher o nome do nosso filho, e eu tive que deixar. E a pressão foi tão grande que ele quis pôr o nome dele: Osmildo Cirino Rosa. Eu deixei ele colocar o nome do nosso filho de Osmildo, com a garantia que ele sempre fosse chamado de Júnior. E é claro que eu trabalhei a autoestima do meu filho, né? Eu falo: meu filho, Osmildo só tem você e seu pai no universo. Bom, o tempo passou, e se eu fosse, vou tentar resumir em 18 minutos. Se eu fosse dizer para você que Deus entra na família, muda laudo de medicina, com certa relação de pai com filho, como foi na minha vida, a nossa família inteira, graças a Deus, hoje vive uma união, já seria extraordinário. Meu pai deixou os meus irmãos se formarem, e ele disse para mim: o seu Deus faz a sua história. Eu contei sobre a história sobre o meu marido, mas não contei a história dele. Meu esposo, quando se converteu, foi gratidão a Deus. Por quê? Uma família muito pobre, a mãe adoece, o pai começa a trabalhar dobrado para cuidar da mãe enferma. O pai não conseguia cuidar da mãe enferma, mais de 4 filhos. Ele com 14 anos para de estudar, vira boia fria. Sabe o que é boia fria aqui? Trabalha em fazenda, catando feijão. Isso.
boia fria. Aí chegava de noite, ele vendia sanduíche no pit dog. De dia ele vendia, no sábado e no domingo, verdurinha, engraxava sapato. E aí ele foi prosperando, porque ele juntou uma continha. Ele ajudava o pai, fez uma poupançazinha e começou a comprar bicicleta. Aí ele vendia bicicleta e dizia ele que achou um cigano bom de pagar bicicleta, que dava um lucro extraordinário. Aí ele comprou moto, de moto comprou carro. E quando eu me casei com ele, ele era um pequeno empresário no ramo de veículos. Pequenininho mesmo. Mudamos para a capital quando eu perco a Letícia. E a gente começou então. Ele falou: amorzinho, trabalha comigo na nossa empresa, porque então você vai chorar querendo filho. E eu fui trabalhar com ele. E eu sempre gostei de pregar o evangelho. E eu fui trabalhar e eu comecei a pôr uma regra na empresa. Tinha que orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, culto toda sexta-feira. Ele falou: amorzinho, que numa igreja. Eu falei: mas a gente pode ganhar o povo. Ele: que povo? É só eu e você e um funcionário. Eu falei: então, os vizinhos podem ouvir. E tinha que orar. E eu comecei a pregar para os clientes. Os clientes chegavam brigando, o casal. Eu ia fazer as pazes. Ele ficava de trás do cliente: mozinho, aqui não é igreja, é para comprar carro. O casal fazia as pazes tão bonitinho. Eu orava com eles. Ele virava de longe assim. Aí quando o casal estava tudo bonitinho, eu falava: dá para vocês comprar um carro para ele não ficar bravo comigo? Aí o povo comprava carro. E aí, gente, virava boato. Vai na Cirino comprar carro, a mulherzinha do homem ajuda os casal, depois você compra um carro para agradar a bichinha e pronto. E aí começou a vender carro, menina, pensa. O povo ia lá por orar. Um dia chegou uma mulher lá desesperada, mas o marido, ela chorava no carro e o marido tentava mostrar o carro, ela não queria. E eu vi que não era briga, eu vi que era sofrimento entre o casal, família sofrendo. E eu perguntei: o que foi com ela? Não pode ter filho, por quê? O mesmo problema meu. Falei: não brinca. Fui no carro, falei: miga, chora não. Eu tinha o mesmo problema seu, tem uma menina linda. Está até aqui no escritório, quer ver? Ela falou: você conseguiu ter filho? Eu falei: consegui. Ela falou: como? Eu falei: eu conheço um especialista, um médico bom pra caramba. Ela falou: quem? O doutor Marcos da Fert, clínica de fertilização in vitro. Eu falei: não, menino, o que eu conheço nem cobra consulta. Ela disse: é da SUS? Eu falei: não, não é da SUS não. Ela disse: quem? Eu falei: Jesus de Nazaré. Orei com ela. Um ano depois ela chega na empresa apresentando o Guilherme. Nasceu um nenê. Gente, e aí foi crescendo a empresa. Aí os clientes foi vindo demais, porque é tanto milagre que acontecia lá, gente. Aí foi precisando de funcionário. E vai crescendo a empresa, vai crescendo funcionário. E de repente aquele negócio extraordinário. Uma empresa, 2, 3, 10 empresas. Ramo de carro, confecção, seguradora, despachante. Gente, aí meu esposo começou a ficar contagiado por esse vírus do evangelho. Aí era o marido pregando do lado, a mulher do outro, os funcionários convertendo. Era um negócio lindo. Começou a fazer uma vigília de 2 em 2 meses da empresa. Aí meu esposo ficou tão empolgado, gente, que ele tinha feito um voto um dia. Ele queria ser entregador de compra no supermercado. E não deixaram. Disseram assim para ele: seu vagabundinho, sujo, maltrapilho e à toa porque você não estuda. Ele disse: eu não estudo porque eu tenho que ajudar a cuidar dos meus pais. O pai dele já era evangélico, ele era desviado com 14 anos. Ele que sentou na calçada e disse: Deus do meu pai, se um dia o Senhor me fizer alguém, eu só vou pegar quem é lixo, quem ninguém quer. E ele lembrou disso. E aí chegava lá na empresa: seu Cirino, eu queria trabalhar aqui, mas eu estou depressivo, pode vir amanhã. Eu falei: você está louco? Ele falou: não, voto que eu tenho. Calma, gente, vocês acham que parou por aí? Faltou um guarda no feirão, a gente faz feirão de carro. Mozinho me deixou lá no feirão, falou: mozinho, fica com as meninas, eu vou atrás de um guarda de noite. Como é que achar um guarda de noite? Hoje tem empresa para isso, naquela época não. Chega ele, desce do carro, desce do passageiro, o morenão, maltrapilho, com um cabelo desse tamanho. Hoje é estiloso, na época não era. Desceu com um pedaço de pau, um saco de linho. Eu olhei e falei: amor, o que é isso? Ele falou: guarda. Eu falei: onde você arrumou? Ele falou: debaixo do viaduto. Eu falei: você ficou louco? Ele falou: foi Deus que mandou pegar esse homem. Ele não sabia se o nome dele era Moisés ou Manuel, porque ele era um andarilho. Gente, aquele moço passava aí todos os dias na empresa. Ele aguava a grama, limpava o chão em troca do sanduíche. Ele me chamava de mãe branca. Aí um dia eu ia entrar no carro, ele pulava dentro. Eu falava: onde você vai? Ele falou: para guardar a senhora. Se alguém chegar, eu lasco o pau. Eu falei: não precisa, meu filho, dessa.
Meu marido viu ele um dia lá, né, de servente assim. Meu marido me abraçou e disse para os funcionários: funcionários, dê um banho no Moisés, joga ele dentro do lava-jato lá e lava ele com detergente de limpar carro Paulistinha, vocês conhecem? Quase deixou o Moisés branco, tadinho. A gente começou a fazer uma casinha para o Moisés num dos lugares que tinha na nossa empresa de manutenção. Um dia eu saio do nosso prédio, onde a gente morava. O Moisés pula com a camiseta, com um terno. Não sei onde ele arrumou aquilo. Eu falei: onde você vai? Para a igreja. Eu falei: para a igreja? É. Eu entreguei minha vida para Jesus hoje, lá no cantinho que vocês me deram para morar. E só um casal que ama a Deus tem coragem de pegar um lixo, igual eu, e dar trabalho, dar comida. Gente, Moisés ficava na minha casa. A gente lavava a roupa dele. Moisés se converteu. É uma bênção hoje. Eu estou contando de um. O nome da nossa empresa não devia ser Grupo Cirino. Devia se chamar Grupo Caverna de Adulão. Porque era assim que a gente pegava, eram os rejeitados. Bom, finalizando, foi crescendo, prosperando. Meus pais, lembra da história? Por um tempo, os meus pais trabalharam para nós, meus irmãos todos trabalharam para nós. Semelhante ao que acontece na vida de José, acontece na nossa vida. Fechando, Deus dizia para mim assim: filha, por um tempo o seu dom vai ser adquirir prosperidade e riqueza junto com o seu cônjuge. Eu vou honrar vocês nesse estado de uma forma extraordinária. Eu vou prosperar vocês de uma forma extraordinária. Só que vai chegar um tempo que eu quero você 100% para mim. Ele permanecerá como rei, você sacerdotisa. Eu te levarei a nações, cidades e estados, para ensinar as mulheres a submissão, a vida que você tem com Deus. E eu dizia: isso é loucura. Achava muito lindo e pensava: é amor das pessoas com a gente. E as pessoas me convidavam para pregar. Eu disse: não, quem vocês querem que vai pregar? Quer que traz a Cassiane? Meu amor, oferta lá. Meu marido arrumava tudinho, trazia. Vai, não, quem vocês querem? Pode falar, eu trago. A gente sustentava os trabalhos. E eu me lembro que muitas vezes vinham as irmãs e diziam: Deus quer você. Eu dizia: meu amor, é porque elas são muito amorosas. E eu me lembro de um dia que passa um moço na porta da nossa empresa, um profeta de Deus que não nos conhecia. Entrou na nossa empresa e disse: Deus me disse que o casal aqui é crente. Eu disse: nossa, yes. E eu tenho um recado para entregar para os dois. Eu falei: amém. Gente, eu fui passar do meu marido me achando. Falei: meu Deus, vai ser um recado de prosperidade, de bênção. Naquela época, aquele tanto de empresa já preparando para comprar até um avião para ir para a nossa empresa no Mato Grosso. E eu me lembro que quando eu entro na sala, aquele homem olha para a minha cara e diz: tirei você de modelo do mundo para ser modelo de mulher que me serve. Ninguém sabia daquilo naquele tempo. Olhou para o meu marido e disse: tirei você de uma bicicleta e te prosperei e te honrei e fiz de você um homem conhecido nesse estado, porque eu conheço o teu coração e eu só tenho te pedido a sua maior riqueza. Ele sempre dizia que eu era a maior riqueza dele. Deus disse para ele: me dá ela, me libera ela, porque então vai vir tempo de crise na sua empresa. Eu fechei a cara por irmãozinho. Já acabou a profecia? Deus abençoou. Meu marido ficou preocupado. Falei: não, isso não é de Deus não, misericórdia. Só que o tempo foi passando. E aí a nossa empresa começou a ter uns probleminhas. Meu marido me chamou e disse: Mozi, tem uma conversa para ter com você. Eu falei: pois não. Nossa empresa está endividada. Gente, um patrimônio tão grande, tanta empresa. Eu ainda moro no melhor metro quadrado de Goiânia. Sou vizinho do Leonardo Cantor, do Amado Batista. Uma casa avaliada talvez em uns 7 milhões para lá. É muito dinheiro, não sei para cá. 850 metros, que é tanto de carro na garagem, na empresa. Que crise. Eu pensava: deve ser uns 500 mil. Falei: quanto? 5 milhões. Falei: imagina, espaço. Faturamento mês X, tá beleza, a gente controla. Só que a gente não tinha experiência, né? Ele gastava e mandava eu pagar e pronto, a gente resolvia. Era um milagre, gente. Não existia um negócio daquele não. Aí ele virou para mim e me disse o que estava acontecendo na empresa. E aí veio crise, 4 anos. 4 anos, 5 empregados em casa, não tinha como pagar a empregada. Tinha que dispensar as empregadas. Meus meninos pititiquinhos.
Lá vai eu cuidar de 8 banheiros, de uma casa de 850 metros quadrados, chorando. E meus meninos escutaram uma música no filmezinho do José e andavam atrás de mim cantando assim: você precisa trabalhar com amor. Pensa que prova. Mas sem esquecer, você faz parte de um plano maior. Eu falei: eu já sei, criatura. Hoje é fácil contar. De filho chegar para você e falar: mamãe, eu só queria um Gucci. Era o meu Gucci. Eu falava: não tem. Ô mãe, o que é um Gucci para você? Eu falei: é dinheiro, menino. O que é dinheiro para meu pai? O que é tanto de carro? Eu falei: filho, você não entende esse negócio ainda. Crise. Ameaça. Gente, a gente era chamado para tudo quanto é festa quando estava quase milionário. A crise veio, pasmem, nem para velório o povo chamava eu e meu marido. Era uma vergonha a gente passar. Só foi apertando e a gente fiel, ofertava, dizimava. E Deus dizia para mim: eu vou honrar de novo, eu só quero que entenda o que eu tenho de propósito para essa família. Eu disse: Deus, então fala com ele. Meu marido me chama na empresa uma manhã: amor, descobri o problema da empresa. Glória a Deus. Qual é? Você. Enquanto você estiver aqui, nossa empresa vai quebrar. Ele virou para mim e disse: vai embora, vai para casa, dedicar sua vida a Deus. Era o que eu queria, mas como, gente? Eu não sabia mais. Eram 13 anos trabalhando na empresa, 13 anos só assinando, 13 anos tudo que os meninos queriam comprar podia dar. E aí, gente, vai sofrer, gente. Vou para casa. E a gente começou a viver tempos muito difíceis. Tinha um patrimônio grande, mas você não chega num posto de gasolina e diz: dá para o senhor abastecer o meu carro? E no supermercado, dá para vender a compra da casa e eu posso colocar 1% da escritura? Não. Sabe o que é caçar moedinha na gaveta para juntar o dinheiro de comprar o pacote de arroz? Sabe o que é amanhecer de manhã e sem saber o que você vai comer? Você abre a geladeira, uma pessoa que você semeou no passado entra no seu condomínio porque de uma certa forma tinha uma senha e abastece sua casa. Sabe o que é viver de contra-gota de maná para aprender de Deus? Foi isso. Foi o melhor tempo da minha vida. Eu lembro de um dia que a minha filha falou para mim: mãezinha, o lanche da escola para mim e para minha irmã. Eu falei: filha, bebe muita água de manhã, come pão, bebe água porque incha. Na hora do almoço, você almoça. É crise. Ela não entendia. A Angélica, essa mais velha. E ela me chega um dia em casa com um sapato velho. Eu falei: criatura, filha, o que você fez? Ela falou: mãe, calma. Eu falei: como é que eu vou ficar calma? Seu pai está quebrado. Você deu o sapato para alguém que tem um coração desse tamanho? Ela falou: não, mãe, tinha uma amiga querendo meu sapato faz dia, querendo saber onde eu comprei, quanto custou. Resumindo, eu virei para ela e falei: você tem conta no lanche da escola? Ele falou: eu tenho. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma gambira. Eu dou meu sapato para você, você me dá esse detonado e você paga lanche para mim e para minha irmã 30 dias, está feito. A hora que ela me contou isso, ela falou: e aí, mãe? Eu falei: minha filha, você está aprendendo, você aprendeu a ser aprendiz de empresária na crise. A gente foi experimentando de Deus, fomos experimentando de Deus, e foram dias difíceis, mas dias de crescimento. Eu lembro, eu tinha uma Pajero, e eu tenho uma vaidade com um carro grande, gente. Negócio pessoal meu, entendeu? Meu marido olhou para mim, nós tínhamos um voto para a gente manter a aparência. Ele: amor, o que é isso? Eu falei: não, eu não desço do salto, tem vestido para 2, 3 anos, até a crise passar. Você não vende meu carro que a gente encara isso melhor, né? Ele disse: mozinho, deixa o seu carro aqui, porque tem um cliente querendo um parecido com o seu. Eu falei: é parecido, né? Não é parecido, não vai querer o seu não, imagina. De tarde ele chega lá em casa com Gol verde, abacate, quadrado, a gás. Me disse: mozinho, seu carro. Ô, gente, amar marido que te dá tudo é bom, mas quando o marido tem que tirar o que você tem de melhor. Eu chorei. Ele dizia: por causa do carro? Não, imagina. Eu aprendi que o amor entre um casal, entre uma família, precisa superar a crise. Finalizando, pior dia, o dia mais difícil,
Eu em casa, escrevendo, ministrando. As pessoas me chamavam para pregar e eu não corria mais não, porque eu sabia do que Deus tinha falado comigo. Eu dizia, vou. Eu ia ministrar, eu falava de muitas coisas, mas não falava do que eu estava vivendo. Eu me lembro do dia que chegou a central elétrica do estado na nossa casa. Irmão, central elétrica faz o que na sua casa, gente? Mas eu não sabia que era isso. Pensei que era uma visita. Aí o moço chegou, eu fui lá de sapatinho de salto, tipo madame. Falei, boa tarde. Ele me deu uma patada. Eu falei, tá tudo bem com o senhor? Ele falou, comigo tá, não deve estar com a senhora. Eu falei, não entendi. Eu vim cortado, dando energia. Eu falei, cortar? Corta, onde tá doido? Por que, moço? Seu marido não pagou. Eu falei, claro que pagou. Pagou, não pagou, pagou, não pagou. Ele falou, tem 3 vencidos. Eu falei, não, ele não deve saber. Ah, sabe. O homem bravo comigo. Eu falei, tá bom, o problema não é pra cortar. Gente, eu entrei pra dentro de casa no nervoso. Eu falei, eu vou ligar pro meu marido sanguíneo, né? Comecei a ligar para ele. O Espírito Santo falou para mim, eu estou treinando vocês num tempo de crise. Vai passar. Aí eu liguei para ele, em vez de ficar brava, né, claro. Eu lembrei da palavra, a mulher sabe de ficar a casa. E eu disse assim, mozinho, eu estou te ligando, porque cortaram assim a energia aqui de casa, mas não tem problema não. Vai ficar até legal de noite, a gente assim faz um negócio diferente. Eu só estou preocupado com esses peixes do seu aquário. Lá em casa tem um aquário que é 1,5 metro mais ou menos por 1, enorme. Os peixes estão tudo com os olhos para fora. E o meu marido é apaixonado em peixe. O celular dele, o descanso de tela, é ele e um peixe, não é ele e eu. Eu já superei, tudo bem. Mas eu disse, os peixes estão tudo com os olhos para fora, vão morrer. Ele falou, vai morrer tudo, amor, porque o negócio está feio. Gente, eu orei para ele pagar a conta. Às 18h30 mais ou menos ele chega em casa com 2 caixas de vela na mão. Vela tem tudo a ver com energia cortada. A minha filha é tão clássica. Papai, eu não sei se a mamãe contou para o senhor que a energia está estragada. A casa da direita está clarinha e a casa da esquerda também. Imagina o pai ouvir isso. Naquela noite o jantar, uma maçã, miojo para os meninos. Sabe aquele dia que os meninos comem, você está com a lombriga aqui brigando? E os meninos falam, come mãe, não estou com fome não, para ver se sobra alguma coisa. Era. Você imagina morando numa casa assim, vivendo isso. Eu tinha vergonha de contar onde eu morava. Eu subi a escada, meu marido arrebentado, lá na cozinha. Eu desci a escada e quis ver se melhorava o ambiente. Peguei as velinhas e comecei a acender no canto da escada, na curva da escada, no fim da escada. Acendi a vela para a casa ficar a luz de vela, para aquele momento ser mais expressivo. Lá vem meu marido atrás de mim, molhando os dedinhos com saliva. Mozinho, economiza. Eu falei, gente, você para economizar a vela, o trem está lascado. Pensa. O pessoal do louvor já pode ir se posicionando. Gente, pensa. Naquela noite, meu marido, que é um homem muito firme, as lágrimas pingavam no travesseiro. Eu olho para ele, meu chão acabou. Eu disse, amor, vai passar. Ele disse, quando? Eu estou fazendo o que Deus mandou, mas não muda nada. Eu falei, vamos cantar e orar. Eu estou cansado de cantar, de orar, de tudo, eu não consigo mais. Tem hora que parece que não tem mais jeito. Naquele dia parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. E eu me lembro que eu fui para o meu closet e eu disse, Deus, o que é que eu faço para me ajudar o meu marido hoje? O Senhor disse que o tempo de crise seria uma escola que passaria para ensinar e ajudar. Deus disse, interprete como você quiser. E eu finalizo. Deus disse para mim, a esposa de Cantares de Salomão precisa entrar em ação. Isso não é Deus que está falando isso para mim, não. O Espírito Santo insistiu. Eu tomei um banhozinho, deitei ao lado do meu marido, como eu vim ao mundo. Encostei nele para ver se o bichinho tinha alguma alegria naquela noite. Ele virou para mim e disse, mozinho, eu não tenho cabeça para nada hoje não, você não está vendo a situação? Eu falei, ô mozinho, desculpa, eu também não estou com cabeça para nada, meu Deus, como é que eu vim dormir? Onde é que eu estou com a cabeça? Eu falei, ô Deus, o Senhor mandou eu vir cuidar dele para ver se ele tinha alguma alegriazinha. Você vai entender o porquê desse testemunho. E me fez pagar um mico desse, Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim, fica quietinho aí, insiste na situação. Daqui a pouco as coisas vão acontecer com louvor. Aí, houve Somebody Love, a luz de vela. O marido que não queria cantar depois daquilo,
levantou. Uma nova história Deus tem para nós. Aí meu marido disse para mim: a partir de hoje eu te abençoo para onde quer que você tiver que andar. Cuide de mulheres, cuide de famílias. Explique que no tempo de crise o casamento pode ficar mais forte. Ele tinha resistências a alguns chamados. Ele começou a me abençoar. As coisas foram se encaixando. Eu comecei a escrever livros sem saber que era livro. Comecei a publicar livro. O Ministério da Cultura do Estado começou a publicar os meus livros. A PUC começou a trabalhar com os meus livros. Eles me enviam para o Instituto de Psicanálise Clínica para que eu cuidasse de paciente. Assim vai, uma história longa, longa, longa. E a crise foi se findando. E as portas foram se abrindo. O laudo era quebrar, era consertar mais ou menos lá para 2020. E o que aconteceu? O meu milagre não veio num piscar de olhos e num estalar de dedos. Mas ele veio como maná dia após dia com algo extraordinário. A crise passou. De pé. As portas das nossas empresas, algumas nós fechamos por opção. E situações também continuam abertas. A crise veio mostrar que a minha família podia ser mais forte. Os filhos outra maturidade. O casamento mais forte. As finanças se organizaram. É diferente hoje. Se eu pudesse voltar para trás e olhasse o dia que toda aquela tempestade começou, eu não me desesperaria. Sabe como que eu diria? Entra, faz o que você tem para fazer, porque está escrito que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Minha casa ama ao Senhor e tudo vai ficar melhor. Ficou? Ficou. O louvor vai cantar. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Você acaba de escutar um testemunho que entra na saúde, no relacionamento conjugal, nas finanças, no relacionamento entre mãe e filhos. Você acaba de escutar um testemunho de quem um dia resolveu colocar tudo na mão de Jesus e confiar que os planos que Ele tem é de paz. Confiar que eu não posso entender talvez o que Ele permite agora, amanhã eu vou entender. De quem colocou tudo na mão daquele que pode fazer e de quem realmente creu. Clama a mim e eu te responderei coisas grandes e ocultas que você não sabe.